have and I've got. Vamos entender estas duas palavras aqui no inglês, na nossa aula de agora. Tá? O que é esse I have e I've got? Tá? O have no inglês é o verbo ter. E quando nós utilizamos ele no inglês, nós podemos utilizar de duas maneiras. A primeira é I have, eu tenho, tá? Ou eu posso utilizar também a estrutura do I have got, tá? Esse got, ele não tem tradução, ele é simplesmente uma partícula adicionada. Às vezes existem diferenças de localidades que utilizam mais uma estrutura do que a outra. Por exemplo, num determinado país você utiliza muito o have got. Em outro país você utiliza só o have. Então é uma questão puramente de cultura de uso do idioma. Não tem diferenças de tradução. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais da conjugação do verbo have aqui. O verbo have, ele se conjuga da seguinte maneira. Nos termos do I, we, you, they, nós utilizamos o verbo na sua forma natural, que é have. Quando nós vamos para a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, nós utilizamos o has. Tá? Nós não adicionamos S no final do have. Nós cortamos esse VE e botamos o S. Por quê? Porque alguém quis assim muitos anos atrás. E ficou assim na estrutura do idioma. Então, quando eu conjugo, eu falo I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. Se eu quiser utilizar a forma contraída como got, eu não falo I have, eu falo I've, com um sonzinho de V no final. I've, we've, you've, they've. E quando eu quero contrair para a terceira pessoa do singular, eu deixo o sonzinho do S. His, she's, its. E adiciono o got no final. I've got, you've got, he's got, she's got. Tá? Quando que nós utilizamos esse tipo de verbo? Vamos ver aqui alguns exemplos. I have blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Eu também posso falar I've got blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Tá? É a mesma significância com estruturas diferentes. Tom has two sisters. Or Tom has got two sisters. O Tom tem duas irmãs. Our car has four doors. Nosso carro tem quatro portas. Ou Our car has got four doors. Nosso carro tem quatro portas. Não muda nada no significado. Sarah isn't feeling well. A Sarah não está se sentindo bem. She has a headache. Ela tem uma dor de cabeça. Ou eu posso falar She's got a headache. Ela tem uma dor de cabeça. They like animals. Eles gostam de animais. They have a horse, 3 dogs and 6 cats. Eles têm um cavalo, 3 cachorros e 6 gatos. Ou eu poderia substituir por they've got. Continuaria tendo o mesmo significado. Quando eu quero falar na forma negativa, o have precisa de um verbo auxiliar. E qual vai ser esse verbo? O verbo do. Então eu falo I don't have ou I do not have, se eu não quiser contrair. E se eu quiser utilizar com he, she, it, eu vou falar he doesn't have ou he does not have. Se eu quero falar com got, o que eu tenho que fazer? Eu contraio o have com not. E aí eu utilizo o got. E não utilizo o do. Por exemplo, I haven't got. He hasn't got.
Qual a diferença entre um e outro? De significado, nenhuma, tá? I don't have a car. Eu não tenho um carro. I haven't got a car. Eu não tenho um carro. Algumas pessoas poderiam falar que o I haven't got a car poderia também ser traduzido como eu não consegui um carro. Não estaria errado, tá? O significado é um pouco diferente, mas seria melhor se você entender como eu não tenho, ok? Não há erro nessa questão, tá bom? They don't have any children. Eles não têm nenhuma criança. Ou they haven't got any children. Eles não têm nenhuma criança. Aqui eu estou traduzindo como nenhuma, tá? Eu poderia também falar eles não têm alguma criança. It's a nice house, but doesn't have a garden. É uma casa muito boa, mas ela não tem um jardim. Eu poderia utilizar também, em vez de doesn't have, poderia usar o it hasn't got a garden. Amy doesn't have a job at the moment. Amy hasn't got a job. Nessa frase você poderia também entender Amy não tem um trabalho ou a Amy não conseguiu um trabalho, tá? Mais correto seria traduzir como Amy não tem um trabalho, tanto para o doesn't have quanto para o hasn't got. Quando vamos fazer uma pergunta, você pode utilizar o have ou have got. Como que fica a ordem das palavras? Se eu utilizo have somente, eu tenho que utilizar o do ou o does como verbo auxiliar. Por exemplo, do you have? Do we have? Does he have? Does she have? Se eu for utilizar o got, eu não utilizo do na frase. Eu utilizo a frase com o have. Have you got? Have they got? Has he got? Has she got? Vamos ver aqui os exemplos. Do you have a camera? No, I don't. Have you got a camera? No, I haven't. Você tem uma câmera? Não, eu não tenho. Have you got a camera? No, I haven't. Algumas pessoas poderiam entender esta segunda frase como você conseguiu uma câmera? Não, eu não consegui. Tá? Does Ellen ou Helen have a car? Yes, she does. Has Helen got a car? Yes, she has. Perceba que na resposta, se eu perguntei com does, eu respondo com does. Se eu perguntei com has, eu respondo com has. What kind of car does she have? Poderia perguntar também, what kind of car has she got? How many children do they have? Também poderia utilizar a estrutura have they got. Ok? Então, nos vemos no próximo capítulo.